Hoje nós vamos refletir sobre qual é o tempo para agir, qual é o tempo de esperar. Então, vamos já pensar nos versículos que diz assim, em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, né, a Bíblia explica com ela mesma, né? Tudo tem tempo determinado. E então eu queria que a gente pudesse refletir o que é, quando que nós devemos agir e que nós devemos esperar. Então vamos a Eclesiastes, capítulo 5, versos 3 e 4, que diz assim, porque da minha ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Então, o que está querendo dizer aqui? Que os sonhos vêm de muita ocupação. Que será? Que tipo de ocupação é essa? Né? Eu fiquei pensando, refletindo, e eu vou sugerir algumas coisas que eu achei que isso possa estar querendo dizer. Você tem que estar fazendo coisas, agindo, vivendo, experimentando situações novas, diferentes, para você ter elementos para poder sonhar. E essa atitude, essa ocupação, não é um ativismo que você começa a fazer e não tem tempo para Deus. Não, você vai se ocupar com a palavra de Deus, vai se ocupar em orar, em meditar, em conhecer a palavra, em compartilhar a palavra. E eu acredito que fazendo isso, o Senhor mesmo vai trazer sonhos para a gente. E no mesmo versículo fala, aquele que fica só falando, é como um tolo. Então, a gente tem que agir segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que entrar em você através da oração, através da leitura da palavra, da meditação, do louvor. São muitas as formas que a gente faz com que a palavra entre pelos nossos sentidos e povoa, o nosso coração, nosso sentimento, a nossa mente, e daí vem sonhos, porque são os sonhos que nos motivam a agir, a fazer coisas. Então Deus está falando que assim nós devemos ocupar nossa mente, e daí surgem sonhos, e se ficarmos só falando, seremos como tolo. E Deus fala, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque ele não se agrada de tolos. Quem são os tolos? Aqueles que só ficam envolvidos na multidão de palavras e não efetivamente age de alguma maneira para fazer com que esse sonho se realize. Então, diz, o que votares, paga. São duas atitudes, Então, eu entendi isso, essa movimentação que devemos ter para nos expor à palavra de Deus, e dessa exposição virão os sonhos, e os sonhos nos motivarão a agir. E agora vamos a um outro verso, o Salmo 27, versículos 13 e 14, diz assim, pereceria sem dúvida, se não cresse, que veria os bens do Senhor,
ou a bondade do Senhor, como está escrito aqui, na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, veja que esse esperar aqui não é o esperar da paralisação, não é o esperar de não fazer nada, ficar ali parado. Não, porque como que você se anima, né, a esperar, mas se animando? Então você tem que fazer alguma coisa, seja meditar na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, compartilhar a palavra. Então não há assim situações onde você tenha que ficar totalmente paralisado, porque Deus é um Deus de movimento, é um Deus de vida, e a vida, ela é movimento, ela caminha, a gente nasce, cresce, né? E queremos estar aqui e cumprir o plano de Deus enquanto estivermos vivos, e estamos vivos nos movimentando. Então, é claro que tempo de descanso, tempo de meditar, tempo de se acalmar, mas não uma paralisação, uma espera passiva. Não, este versículo nos exorta a esperar, mas ativamente, animando-se. Ele vai fortalecer o teu coração. E espera, pois, no Senhor. Então, eu queria trazer alguns exemplos sobre pessoas que tiveram esse mover. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui o exemplo de Jacó. Em qual circunstância isso está acontecendo? Está acontecendo na grande fome, né, que ocorreu em toda a região no tempo de José. Né? José revelou o sonho do faraó, que haveria 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. E Moisés, então, ao interpretar esse sonho, ele não só interpretou e ficou parado, ele já deu a sugestão para o faraó do que deveria fazer. Né, deveria guardar os alimentos e depois disponibilizar para o povo em troca de dinheiro, de animais, de terra. Então, e depois do imposto, né, que é 1/5. Então, Jacó estava lá em Canaã e José estava no Egito, e Jacó achava que José estava morto. E aí, no Gênesis 42, de 1-3, diz assim: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Então, o que a gente entende daqui? De alguma maneira, a fome estava paralisando a família de Jacó. E Jacó exorta os seus filhos: por que vocês estão olhando uns para os outros? E no versículo 42:2, a gente vê que eles estavam mesmo parados, porque Jacó fala assim: disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei para lá, comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então ele está exortando a uma movimentação, a uma atitude, descer, caminhar, ir, vai lá para o Egito e compra alimentos para que a gente viva e não morra. Então, a gente pode muitas vezes pensar: eu estou orando a Deus, eu estou precisando, né, de me alimentar, eu estou sem fome. Estou sem fome, estou com fome. Então, a espera da resposta de Deus é sempre uma espera ativa, não é uma espera passiva. Então, aqui Jacó exorta os filhos a irem lá, a não ficar parado olhando uns para os outros, a buscar. E no Gênesis 42:3 diz: então eles obedeceram, desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito, e lá vemos toda a história. José é o segundo lá no comando, ele reconhece os irmãos e tem todo um processo a que eles vão comprar alimento para que viva e não morra. Então, a gente vê aqui
que o Senhor quer um esperar ativo, não passivo. E aqui o que aconteceu? Os irmãos desceram lá, e isso serviu para quê? Para que eles pudessem sobreviverem, né? Encontraram lá José, o pai achava que ele estava morto, eles também não imaginavam. José era segundo no comando e pôde salvar a vida deles. Então, eles tiveram que o quê? Que descer os 10 irmãos para comprar trigo no Egito, conforme está escrito aqui no verso que vocês estão vendo, Gênesis 42, 3. De forma que a gente deve agir e caminhar no sentido de alcançar o nosso projeto, o nosso sonho. No caso aqui, os irmãos de José se dirigiram para lá e o que desencadeou todo o processo de eles, né, terem alimento durante esses 7 anos de fome. Vamos então ver um outro exemplo, que é o exemplo do próprio José. Então, está lá em Gênesis 50, versos 25 e 26. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente nos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Então, José, ele vislumbrou que um dia Deus visitaria o povo e fez menção de que, ele fez prometer que eles iriam levar os ossos dele para lá. E aí morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Bom, vamos ver quanto tempo durou a estada de Jacó e seus filhos no Egito. Em Êxodo 12, 40 nos diz: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aí, né, nós sabemos que Deus levantou Moisés, teve toda uma história, ele ficou 40 anos morando em Midian, para depois voltar, aí teve toda a história da libertação do povo, que envolveu as 10 pragas, o faraó sempre duro de coração, até que a 10ª praga foi a praga da morte dos primogênitos, e Faraó então deixou ir o povo com as crianças, com os seus bens, mas tão logo eles saíram, o Faraó se arrependeu e saiu em perseguição. E aí o povo conseguiu sair. Mas aqui eu estou falando de Moisés só para saber qual é o contexto. Então, eles ficaram ali 430 anos. E em Êxodo 13, 19 diz: e ao sair, né, e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, farei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então, vamos analisar esses versículos. Olha só, eles ficaram 430 anos lá. Vocês acham que se José fosse enterrado de maneira comum, apenas colocado numa cova, os ossos dele poderia ser levado para Israel de novo? Não, não poderia. Por quê? Porque a terra consome os ossos em mais ou menos uns 50 anos. Como que você acha que eu sei disso? É porque minha mãe morreu em 87.
E em 2017, ela foi exumada e quase não tinha partes, eram poucos os ossos que lá estavam. Então, eu imagino que uns 50 anos, os nossos ossos já se decompõem completamente. Então, o que foi necessário fazer? Foi necessário embalsamar José. E ele foi colocado num caixão no Egito. E assim, então, ele pôde ser levado 430 anos depois. O que eu quero dizer aqui? É que para que as coisas ocorram, para que as promessas de Deus se cumpram, sempre, ou quase sempre, Deus quer que nós façamos alguma coisa, que a gente vele pela promessa. E aqui embalsamar o corpo de José foi uma atitude que, se não tivesse acontecido, não ia sobrar nada. Eles iam levar um pedaço de terra, não ia levar os ossos. O embalsamamento é que permitiu a Moisés levar os ossos de José. Então, esse exemplo eu trouxe para que a gente possa ver que precisamos agir. A nossa espera não é uma espera passiva, é uma espera ativa. E isso é para o quê? Para despertar-nos que há algumas atitudes que precisamos fazer, ainda que esperemos o agir de Deus. Então, esse caso de José, que foi embalsamado e pôde, então, sobreviver aos 430 anos, é um exemplo. O exemplo de Jacó, que eu disse, né, estava fome e os filhos foram lá para comprar alimento, é outro exemplo, porque eles se mobilizaram, se moveram para lá, e todo o plano de Deus de salvar Jacó e toda a sua geração foi através da vida de José. E eles só encontraram José quando foram para o Egito. Vamos a mais um exemplo, que é o exemplo de Moisés. Então, é na sequência aí da história, Moisés, então, conduziu o povo para a terra prometida. Então, vamos ver o que está lá em Êxodo 14:10. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então a situação é que o faraó deixou o povo ir, depois se arrependeu, como eu disse uns minutos atrás, e saíram em perseguição ao povo. E de repente eles viram, levantaram os olhos e viram que eles estavam sendo perseguidos, que os egípcios estavam atrás dele, eles morreram de medo e clamaram ao Senhor. E olha só, no Êxodo, no mesmo capítulo, verso 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, essa foi a solução de Moisés. A gente sabe que ele era o homem mais manso da terra. E aqui nessa situação ele falou: estais quietos. A solução dele era ficar parado e esperar o que Deus haveria de fazer. Ele tinha convicção que Deus faria, mas ele não sabia como. Mas olha só o que o Senhor respondeu para Moisés. Está escrito em Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então veja bem que coisa. Moisés está falando: fica quieto, porque Deus vai fazer alguma coisa. Ele sabia que Deus ia fazer, mas a resposta de Deus não foi a que ele pensou. A resposta de Deus foi: mova-se, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E só ao marcharem, ao começarem a andar, Moisés se mover, tocar o mar durante a noite inteira. Então houve um esperar
mas um esperar ativo. Durante a noite inteira, o mar se afastou até que o povo pôde passar por entre, né, o mar a pé seco. E aí Faraó foi atrás e Moisés depois tocou o mar novamente e o mar se fechou e os egípcios morreram. Então aqui nós estamos vendo o quê? Uma outra necessidade de ação. E Moisés, ele achava que era ficar quieto. Mas Deus falou para ele, olha, há tempo de ficar quieto e há tempo de mover. E aqui a exortação do Senhor, que falava diretamente com Moisés, foi: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então o Senhor quer que a gente se movimente, o Senhor quer que a gente se mova. O esperar de Deus é um esperar ativo. E agora eu queria contar um caso particular meu, que é o caso de... É um caso, assim, eu amo Israel, né? Vocês já devem ter notado, o meu pano de fundo aí é o Muro das Lamentações, em 2 tomadas, né? E eu sempre quero ir a Israel, mas nem sempre eu tenho condições. Muitas vezes eu não tenho dinheiro, ou eu não consegui férias, ou eu não consegui condições. Mas o que é que eu faço? Eu quero ir, não quero? Então eu tomo todas as providências para que eu possa ir. Então eu vou tirar passaporte. Eu vou olhar as formas de ir, né? Quem está indo, se eu posso ir em excursão, se eu posso ir sozinha, como que eu vou fazer? Então, eu vou me planejar como se eu tivesse dinheiro. Por quê? Porque se eu ficar esperando até o último dia o dinheiro aparecer, se Deus quiser e aparecer uma pessoa na minha porta e me entregar o dinheiro, ainda assim eu não poderei ir. Por quê? Porque eu não terei passaporte, eu não terei contratado um serviço, eu não terei condições de ir. Por quê? Porque eu não tomei atitudes, porque eu não planejei e não comecei a agir passo por passo. Então eu vou dar condições a Deus de operar na minha vida. Então, é para esse tipo de ação que eu queria que nós refletíssemos, que nós olhássemos para que a gente possa agir, ter uma espera ativa e conclamar vocês a ir velando pelos seus sonhos, praticando, agindo, dando passos até que ocorra a situação. Então, só recordando aqui, se Jacó não tivesse descido, ele não ia mandar os filhos ir buscar comida lá no Egito, ele não teria encontrado comida e não teria sobrevivido. Se José não fosse embalsamado, os ossos dele não iriam voltar com Moisés. Se Moisés ficasse parado, o mar não se abriria. Então, são exemplos como esse que eu quero que a gente possa refletir neles e pensar o que é da minha vida que eu estou esperando, mas não estou tomando atitude. Será que tem coisas que eu posso fazer no intento de alcançar aquela promessa, de conseguir aquele sonho? Então, que nesta semana nós possamos refletir sobre o mover de Deus, o agir de Deus, o esperar ativo de Deus. O que cada um de nós pode fazer para que seja realizado aquele sonho, aquele plano, aquele propósito. E sabendo que há um tempo, né, para todas as coisas, mas a espera é ativa. Então, tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigada a cada um que ouve.